Ela estava com tudo diante dos olhos. Uma vida confortável, segurança, um futuro que qualquer pessoa aceitaria sem pensar duas vezes. Mas, em silêncio, uma mãe percebeu que aquela escolha custaria algo que o dinheiro jamais poderia devolver. Ninguém ao redor entendeu sua decisão. Alguns chamaram de loucura, outros de fraqueza. O que ninguém sabia é que o passado escondia uma verdade que ainda não tinha vindo à tona, e ela sentia isso no fundo da alma. Cada passo que ela deu depois disso parecia errado, até que pequenos sinais começaram a surgir, olhares estranhos, silêncios longos demais, e uma sensação inquietante de que essa história não era o que parecia ser, porque quando o destino finalmente cobrou essa escolha, o impacto foi tão profundo que mudou tudo para sempre. Mas a pergunta é, o que essa mãe realmente sabia, antes de abrir mão de toda a riqueza? O sol ainda nem tinha aparecido completamente quando ela acordou. Não foi o despertador. Foi o mesmo pensamento de sempre, pesado demais para ser ignorado. Ana ficou alguns segundos olhando para o teto simples do quarto, respirando fundo, como se estivesse se preparando para mais um dia de batalha silenciosa. Ao lado dela, o pequeno Lucas dormia encolhido, abraçando um travesseiro gasto. O rosto do menino, mesmo adormecido, carregava algo que partia o coração, uma mistura de inocência e cansaço que nenhuma criança deveria ter. Ela passou a mão devagar pelos cabelos dele. Vai ficar tudo bem, sussurrou, mais para si mesma do que para o filho. A casa era pequena, com paredes finas e móveis antigos, mas tudo estava limpo. Ana sempre cuidou disso. Não por vaidade, mas porque manter a casa em ordem era a única forma de sentir que ainda tinha algum controle sobre a própria vida. Na cozinha, enquanto a água esquentava para o café, ela observava o relógio pendurado na parede. Estava atrasada. De novo. Mas sair cedo demais significava acordar Lucas antes da hora, e ela evitava isso sempre que podia. O sono dele era sagrado. Era o único momento em que o mundo parecia não machucá-lo. O café ficou pronto. Fraco. Sempre fraco. Ela aprendeu a economizar em tudo, menos no que dizia respeito ao filho. Lucas apareceu na porta, esfregando os olhos. Mãe, você sonhou de novo? Perguntou, com aquela sensibilidade que só crianças atentas têm. Ana forçou um sorriso. Não, meu amor. Só acordei pensando demais. Ele se aproximou e a abraçou pela cintura, encostando o rosto na barriga dela. Ana sentiu o coração apertar. Aquele abraço simples carregava mais responsabilidade do que ela jamais imaginou suportar. Hoje você vai voltar tarde? Ele perguntou. Ela hesitou por um segundo. Talvez um pouco, mas prometo que volto. Lucas assentiu, como se já estivesse acostumado a promessas que precisavam ser flexíveis para sobreviver. Enquanto ele se arrumava para a escola, Ana abriu a bolsa e conferiu, pela terceira vez, os mesmos papéis dobrados com cuidado. Documentos, números, um endereço escrito à mão. Ela respirou fundo. Não gostava nem de olhar para aquilo. Parecia perigoso demais. Como se aquelas folhas pudessem virar a vida deles de cabeça para baixo. No caminho para a escola, Lucas falava sobre um trabalho que precisava entregar. Ana respondia, mas por dentro estava distante. Havia dias em que o passado insistia em voltar sem pedir permissão. Imagens que ela empurrou para o fundo da mente, lembranças que nunca contava a ninguém. Ao deixá-lo no portão, ela se abaixou. Se acontecer qualquer coisa, fala com a professora. Tá? Sempre falo. Ele respondeu, sério demais para a idade. Ana observou o filho entrar. Só foi embora quando teve certeza de que ele estava seguro. O trabalho dela ficava do outro lado da cidade. Um escritório elegante, com parede de vidro, onde ela se sentia sempre deslocada. Usava roupas simples, mas limpas, e mantinha a postura firme. Não porque se sentisse confiante, mas porque aprendeu que fraqueza ali não era perdoada. Bom dia, Ana, disse uma colega, passando apressada. Bom dia, respondeu, quase num sussurro. Ela se sentou à mesa e ligou o computador. Tentou se concentrar, mas algo estava diferente naquele dia. Havia uma tensão no ar, olhares rápidos, sussurros interrompidos quando ela se aproximava. Pouco antes do almoço, o telefone tocou. Ana, o senhor Roberto quer falar com você. Agora. O coração dela disparou.
Roberto não era qualquer pessoa. Ele raramente chamava alguém diretamente. Ana ajeitou a blusa, respirou fundo e caminhou até a sala dele. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Entre, disse uma voz firme. A sala era ampla, com uma janela enorme que mostrava a cidade lá embaixo. Roberto estava de pé, olhando para fora, com as mãos cruzadas atrás das costas. Um homem de presença forte, elegante, que exalava autoridade sem precisar levantar a voz. Sente-se, ele disse, sem olhar para ela. Ana obedeceu. Houve um silêncio longo demais. Você sabe por que está aqui? Ele perguntou, finalmente virando-se. Não, senhor, ela respondeu, com honestidade. Ele a observou por alguns segundos. Um olhar profundo, avaliador. Não era o tipo de olhar que se esquece facilmente. Eu sei coisas sobre você, Ana. O estômago dela gelou. Coisas que você nunca contou a ninguém aqui. Ela sentiu as mãos suarem. Eu sempre fiz meu trabalho direito, disse, tentando se defender. Isso não está em questão, ele respondeu. O que está em questão é o seu filho. O nome não foi dito, mas Ana sentiu como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos pés. O que tem o meu filho? Perguntou, com a voz trêmula. Roberto voltou a olhar pela janela. Ele é especial, mais do que você imagina. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. O senhor está falando de quê? Ele caminhou até a mesa e empurrou um envelope na direção dela. Dentro disso, há uma proposta, uma oportunidade que pode mudar completamente a sua vida. Ela olhou para o envelope, mas não teve coragem de tocá-lo. Em troca de quê? Perguntou. Roberto fez uma pausa. De uma escolha. A palavra ecoou na mente dela como um aviso. Que escolha? Insistiu. Ele finalmente a encarou. Riqueza, segurança, uma vida que você nunca teve, disse, calmamente. Ou continuar exatamente como está. Ana sentiu o coração bater tão forte que parecia que ele podia ser ouvido. Isso não faz sentido, ela murmurou. Faz mais sentido do que você gostaria, respondeu ele. Mas não hoje. Você não precisa decidir agora. Ana se levantou, confusa, assustada. Eu quero ir embora. Claro, ele disse, mas leve o envelope. Leia quando estiver sozinha. Ela saiu da sala quase sem sentir as pernas. Durante o resto do dia, Ana não conseguiu trabalhar. As palavras dele ecoavam na cabeça. Seu filho é especial. Uma escolha. Riqueza. No caminho de volta para casa, ela abriu o envelope dentro do ônibus, com o coração acelerado. Não leu tudo. Bastaram alguns números, algumas frases, para que ela fechasse rapidamente, como se tivesse tocado em algo proibido. Aquilo não era uma oferta comum. Era uma tentação perigosa. Em casa, Lucas correu para abraçá-la. Mãe, você demorou. Ela o abraçou forte demais. Desculpa, sussurrou, segurando as lágrimas. Naquela noite, depois que ele dormiu, Ana sentou-se sozinha na cozinha, com o envelope à frente. A luz fraca fazia sombras dançarem nas paredes. Ela abriu novamente, leu cada linha com atenção, sentindo o peito apertar a cada palavra. Havia algo ali que não estava sendo dito, algo escondido nas entrelinhas. Uma sensação constante de que aquela escolha não era apenas sobre dinheiro. Ela levantou-se, foi até o quarto e observou Lucas dormir. O rosto sereno, o peito subindo e descendo devagar. O que você tem que eu não sei? Ela murmurou, com medo da resposta. Foi então que o celular vibrou. Uma mensagem curta, de um número desconhecido. Você ainda não sabe a verdade, mas ela vai cobrar um preço. Ana sentiu o corpo inteiro gelar. Ela olhou para o filho, olhou para o envelope e percebeu, naquele instante, que a vida que conhecia estava prestes a acabar, e o que quer que estivesse escondido no passado já tinha começado a voltar. Ana não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, a mensagem voltava à mente como um aviso cruel. A verdade vai cobrar um preço. O envelope permanecia sobre a mesa, aberto, como se a observasse. As palavras impressas pareciam ganhar peso conforme as horas passavam. Quando o dia amanheceu, Ana já sabia que não poderia mais fugir. Depois de deixar Lucas na escola, ela não foi direto ao trabalho.
Pegou um ônibus diferente, desceu 2 paradas antes e caminhou até um endereço que não visitava há anos. O prédio era antigo, com paredes descascadas e cheiro de passado. Cada degrau da escada parecia puxá-la de volta para uma vida que ela jurou nunca mais reviver. A porta se abriu antes mesmo que ela batesse. Eu sabia que você viria, disse a mulher do outro lado. Helena estava mais velha. Os cabelos agora tinham fios brancos, mas os olhos continuavam atentos, quase duros. Ela deu espaço para Ana entrar. Você não devia ter se envolvido nisso, Helena continuou, fechando a porta. Ana respirou fundo. Ele me encontrou. O silêncio foi pesado. Roberto? Perguntou Helena, mesmo já sabendo a resposta. Ana assentiu. Ele falou sobre o Lucas. Disse que ele é especial. Helena desviou o olhar, como se aquele assunto queimasse. Eu te avisei. Ana, o passado não aceita ser enterrado. As palavras vieram como um golpe. O que você escondeu de mim? Ana perguntou, com a voz quebrada. O que tem no meu filho que atrai esse tipo de gente? Helena caminhou até a janela. Demorou alguns segundos antes de responder. Lucas não é apenas seu filho, disse, finalmente. Ele é a última ligação viva de um homem que destruiu e construiu impérios ao mesmo tempo. Ana sentiu o mundo girar. Do que você está falando? Helena virou-se. O pai biológico do Lucas foi o maior erro da sua vida e o maior segredo dele. O ar pareceu faltar. Roberto? Ana sussurrou. Helena assentiu lentamente. Ele nunca soube que você estava grávida. E se souber toda a verdade agora, vai querer controlar tudo. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Então é isso, murmurou. O dinheiro, a proposta, ele quer o próprio filho. Não exatamente, Helena respondeu. Ele quer o que o filho representa. Ana saiu dali com o coração em pedaços. No trabalho, Roberto já esperava. Você leu tudo, disse ele, sem rodeios. Li, ela respondeu, firme. E agora sei por quê. Ele arqueou a sobrancelha. Então você entende o valor do que está sendo oferecido. Ana sentou-se. Você quer o Lucas. Eu quero garantir o futuro dele, respondeu Roberto. Escolas, herança, proteção. Nada do que você pode oferecer sozinha. Ana riu, amarga. Proteção de quem? Do próprio pai? Roberto ficou em silêncio por um momento. Eu nunca soube que ele existia, disse, mais baixo. Se soubesse, tudo teria sido diferente. Teria mesmo? Ana perguntou. Ou ele teria sido apenas mais um negócio? Roberto respirou fundo. Eu não sou um homem simples, Ana. O mundo que eu vivo não é gentil. Lucas pode sofrer, ou pode dominar esse mundo. Ela levantou-se. Ele já sofre, disse, com os olhos marejados, mas ainda dorme em paz. Roberto empurrou um novo documento em sua direção. Assine, e ele nunca mais passará necessidade. Ana olhou para o papel, para os números absurdos, para a promessa de uma vida confortável. Então pensou em Lucas pequeno, perguntando se ela sonhava demais. Pensou nos abracos silenciosos, nos medos que ele escondia. E o preço? Ela perguntou. Você, respondeu Roberto. Ele viveria comigo. Você teria visitas. Um acordo justo. Ana fechou os olhos. Ali estava a escolha que ele havia prometido. Naquela noite, Ana contou tudo a Lucas. Sentaram-se na cama, sob a luz fraca. Eu vou ter que ir embora? Ele perguntou, com os olhos cheios de medo. Ela o abraçou forte. Nunca. Enquanto eu respirar, você fica comigo. Mesmo se isso for difícil, ela engoliu o choro. Especialmente assim for difícil. No dia seguinte, Ana voltou ao escritório com um contrato dobrado na bolsa. Roberto aguardava confiante. Ela colocou o papel sobre a mesa. Eu escolhi. Ele sorriu. Sabe a decisão. Ana empurrou o contrato de volta. Rasgado ao meio. Não. O sorriso desapareceu. Você está recusando tudo? Estou escolhendo meu filho. Ela respondeu. Não o dinheiro. Não o poder. Não você. Roberto levantou-se, irritado. Você não faz ideia do que está perdendo. Faço sim. Ana disse, com firmeza. Estou perdendo uma vida vazia. Houve silêncio. Você acha que o amor basta? Roberto perguntou. Ana olhou nos olhos dele.
Foi o amor que manteve o Lucas vivo até aqui. E será o amor que vai protegê-lo do mundo que você criou. Ela saiu sem olhar para trás. Os meses seguintes foram difíceis. Houve ameaças veladas, mudanças repentinas, medo constante. Mas também houve algo novo: paz. Lucas começou a sorrir mais, a dormir melhor. Ana encontrou um novo trabalho, mais simples, mas honesto. Eles se mudaram para um lugar menor, porém cheio de luz. Anos depois, Ana recebeu uma carta. Curta. De Roberto. Você estava certa. Eu confundi controle com amor. Ela fechou a carta com lágrimas nos olhos. Naquela noite, observou Lucas dormindo, agora mais velho, mais forte. Não rico, não poderoso, mas inteiro. E Ana entendeu algo que nenhuma fortuna ensina. Às vezes, a maior herança que um filho pode receber é uma mãe que escolheu ficar. Agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar dela, escolheria a riqueza que promete tudo ou amor que não garante nada, mas salva uma vida? Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que parecem simples quando vistas de fora, mas que por dentro rasgam a alma. Escolher entre conforto e consciência, entre segurança e amor, entre o que brilha aos olhos do mundo e o que sustenta o coração quando ninguém está olhando. Vivemos em uma era que ensina, desde cedo, que vencer é ter mais. Mais dinheiro, mais poder, mais status, mais controle. Mas quase nunca nos ensinam o preço silencioso dessas conquistas. Porque toda escolha tem um custo. E nem todo custo aparece no extrato bancário. Há decisões que compram casas maiores, mas roubam o tempo de quem amamos. Que garantem luxo, mas criam distâncias irreparáveis. Que prometem futuro, mas destroem o presente. O mundo aplaude quem acumula, mas raramente pergunta o que foi perdido no caminho. E é aí que mora a grande ilusão. Dinheiro pode oferecer conforto, mas não oferece colo. Pode comprar silêncio, mas não compra paz. Pode abrir portas, mas não ensina ninguém a amar. O amor verdadeiro, aquele que sustenta, protege e transforma. Não faz promessas grandiosas. Ele não garante sucesso. Não elimina o medo. Não impede a dor. Mas ele permanece. Permanece quando tudo desmorona. Quando o mundo vira as costas. Quando não há aplausos. Quando não há garantias. Amar é aceitar a vulnerabilidade de não controlar o futuro, em troca da coragem de não abandonar quem depende de nós agora. E talvez essa seja a maior força que um ser humano pode ter. Porque proteger alguém não é torná-lo poderoso aos olhos do mundo. É torná-lo inteiro por dentro. É permitir que durma em paz. Que cresça sabendo que não é um objeto de troca. Que não precisa provar valor para merecer amor. No fim das contas, não somos lembrados pelo que possuímos, mas pelas escolhas que fizemos quando ninguém estava nos observando. A verdadeira herança não é aquilo que deixamos em bens, mas aquilo que deixamos em valores, em memórias, em segurança emocional. Um filho pode até crescer sem riqueza, mas cresce quebrado quando falta presença. Uma criança pode enfrentar dificuldades, mas carrega cicatrizes eternas quando sente que foi substituível. E talvez a pergunta mais honesta que essa história nos faz não seja sobre dinheiro, seja sobre coragem. Coragem de dizer não quando o mundo inteiro diz aceite. Coragem de escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Coragem de proteger o invisível, o emocional, o humano. Porque, no fim, todos nós seremos colocados diante de uma escolha parecida. Talvez não entre riqueza e um filho, mas entre sucesso e caráter, entre aplausos e verdade, entre ganhar o mundo ou preservar aquilo que nos torna humanos. E quando esse momento chegar, o que vai guiar sua decisão? O medo de perder tudo, ou a coragem de não perder quem você ama? Balão de fala e você? O que escolheria? E por quê?